Abra a Bíblia em Atos, no capítulo 26. Na verdade, nesta manhã nós vamos estudar do 25, verso 23, até o final do capítulo 26. Eu quero pensar sobre persuasão. Paulo está na sua última jornada, caminho de Roma. E para você entender de onde eu tiro a palavra persuasão como tema para esta exposição bíblica, vamos ler o final do capítulo 26, o final do nosso texto. Atos 26, verso 24. De repente, Festo, o governador, ele gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o faz perder o juízo. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Eu digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, do rei, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa interrompeu Paulo, dizendo: você acredita que pode me persuadir, me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Paulo estava acorrentado, como um animal. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Até aqui a palavra de Deus. Quase, gente, quase. Pense na emoção contida no advérbio quase. Imagine a seguinte cena: faltam 5 segundos para o final da partida de basquete. 5 segundos. O time da casa está perdendo por 1 ponto. E se em 5 segundos eles conseguirem fazer uma cesta de 2 pontos, aí o time vira e ganha por 1. Se de 3 pontos, o time vira e ganha por 2. O time da casa está perdendo por 1 ponto. O jogador favorito da torcida, o melhor da equipe, ele está com a bola. Rapidamente o atleta então se posiciona, salta e arremessa. A bola sobe em direção à cesta, bate 2 vezes no aro e cai para fora no exato momento em que a sirene soa, indicando o final do jogo. Ele erra o arremesso. Os torcedores, desconsolados com o final da partida, foi por um triz. Eles soltam um gemido coletivo, porque o time quase venceu. Eles quase conseguiram virar a partida.
Pense na emoção que essa palavra quase carrega. Quase venceu, quase conseguiram. Essas palavras juntas são dilacerantes. Porque não há segunda chance. Não existe troféu para o maior número de quase vitórias. Não há aplausos, nem bandeiras ou danças de vitória para quem quase ganhou, mas não ganhou. Não importa o quão perto o time chegou de vencer, o jogo acabou e a verdade é que eles perderam. Espiritualmente falando, expressões como quase foi salvo, quase se converteu ou quase virou crente, essas impressões são impactantes, mas as consequências que elas carregam são devastadoras. Charles Spurgeon era um mestre com palavras, ele disse assim, abre aspas, quase persuadido a ser um crente é como o homem que foi quase absolvido, mas no final foi enforcado. É como o homem que foi quase resgatado, quase resgataram ele, mas ele morreu queimado no incêndio da casa. E Spurgeon completa dizendo, um homem que é quase salvo, ele está condenado. Na passagem que a gente vai examinar nesta manhã, Paulo lança a mensagem do Evangelho diretamente ao rei Agripa. E Paulo está determinado a ganhar Agripa para Cristo. Mais do que apenas se defender o cristianismo, Paulo queria ver Agripa convertido. E nós vamos ver, nós vimos de fato o final da história, a verdade atravessou a mente do rei, do Agripa, bateu 2 vezes no aro do coração dele, mas caiu para fora. Agripa foi quase persuadido, mas não o suficiente para ser salvo. E eu não queria que isso acontecesse com você que me ouve nesta manhã. Você não pode ser dos que quase estão convencidos, porque quase é o pior estado em que você pode se encontrar em termos de salvação. O relato do julgamento de Paulo perante o rei Agripa, ele começa em Atos 25:13. Volta lá no texto. E como eu disse, ele vai até o final do capítulo 26. Trata-se de uma seção extensa do livro de Atos, que embora longa, de Atos 25:13 até o final de Atos 26, são 47 versículos no total. Apesar de longa a narrativa, constitui uma narrativa única, e é por isso que é bom que ela seja estudada como um todo. E preste atenção no que eu vou te dizer. Esses versículos descrevem a 6ª defesa de Paulo diante de autoridades seculares, após a prisão dele em Jerusalém. A 6ª defesa. E mais importante, preste atenção, é a última defesa que Lucas vai contar para nós em Atos. Por isso ela é tão importante. Foram 6 defesas. Em Atos 22, em Atos 22, Paulo fez a defesa perante uma multidão de judeus e do comandante romano, que se não tivesse catado Paulo à força, Paulo teria sido destruído pela fúria da multidão de judeus. Em Atos 23, Paulo faz a defesa perante o Sinédrio em Jerusalém. Em Atos 24, foi perante Félix, o governador da Judéia. Félix era um romano. É importante você saber dessa política. Ele era um romano que governava a região, uma espécie de estado da Judéia, tudo debaixo de César, o imperador. Em Atos 24 ainda, Paulo foi
fazer a defesa perante, de novo, Félix e Drusila. Em Atos 25, foi perante Festo, o governador que substituiu Félix. E agora em Atos 26, será diante do rei Agripa. O rei de algumas partes da região da Palestina. Ué, pastor, mas eu achava que os judeus nunca mais tiveram reis depois do cativeiro babilônico. De fato, esse rei Agripa, ele era uma figura decorativa. Porque o rei mesmo, o imperador mesmo era César. Deixa eu te dar um breve relato desse Agripa. Agripa, ele é também conhecido, o nome real dele é Herodes Agripa II. Uma espécie de Herodes Agripa Neto. O segundo aqui é como se fosse neto. Ele foi o 6º rei da longa dinastia herodiana. Você ouve falar de Herodes várias vezes no Novo Testamento, não é mesmo? Esse rei figurativo, que na verdade era um boneco na mão de César. Essa família de governantes herodianos, eles eram judeus de origem, por isso que Paulo fala, Agripa sabe do que eu estou falando, Agripa conhece os profetas, não é mesmo, Agripa? Lembra que a gente leu isso agora há pouco, no final do capítulo 26? Herodes Agripa II era da família de governantes judeus de origem edomita. Os Herodes eram edomitas judeus. Ouça, eles governaram a Judéia e outras regiões circunvizinhas sob o domínio romano por aproximadamente 140 anos. Essa família viveu debaixo de César. Do ano 37 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. No Novo Testamento são mencionados 5 membros da dinastia herodiana. Herodes o Grande, que foi o rei da Judéia no momento em que Jesus nasceu. E esse Herodes o Grande, ele ficou conhecido por ordenar o massacre dos meninos de 2 anos para baixo, o que levou José e Maria a fugirem com o menino Jesus para o Egito. Herodes o Grande. Depois, Herodes Arquelau. Herodes Arquelau era filho de Herodes o Grande. Herodes Arquelau, ele aparece brevemente em Mateus 2:22, porque quando morreu o pai dele, Herodes o Grande, Herodes Arquelau herdou o governo da Judéia, Samaria e Idumeia. José, pai de Jesus, foi advertido em sonho para não retornar para a Judéia enquanto Arquelau estivesse no poder. O que fez José, Maria e Jesus se assentarem em Nazaré, na Galileia. Foi esse Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, que mandou matar João Batista. Vai escutando quem é essa gente. Herodes Agripa filho, Agripa I, neto de Herodes o Grande. Esse Agripa I, esse Herodes Agripa I, ele é mencionado em Atos 12. Ele mandou executar o apóstolo Tiago, irmão de João, e prendeu Pedro, que só foi solto da prisão por milagre. Esse Agripa, Herodes Agripa I, ele morreu rapidamente, comido de bicho, conforme está registrado em Atos 12, de 20 a 23. E aí a gente chega em Herodes Agripa II, que é este aqui do nosso episódio em Atos 25 e 26, que é chamado aqui apenas de Agripa, mas ele é o Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, bisneto de Herodes o Grande, que mandou matar os bebês. É esse Herodes que vai ouvir a defesa de Paulo.
Agripa II, este Agripa do nosso texto, ele reconhece, porque ele conhecia a lei dos judeus, como judeu que era, ele reconhece, Atos 26, de 28 a 32, nós lemos, ele reconhece que à luz dos profetas e das promessas, Paulo não deveria ser morto, ele era um homem inocente. Lucas quer que você enxergue isso. Os Herodes, eles eram mestres em esquemas políticos, intrigas no contexto judaico-romano. E esse caso, o caso de Paulo, que era um fariseu convertido ao cristianismo, isso entrelaçava tanto as ambições políticas dos Herodes e das autoridades envolvidas, quanto as intrigas entre fariseus e saduceus, e foi isso que certamente chamou a atenção de Agripa, que uma vez Festo, tendo assumido o governo no lugar de Félix, Agripa, sabendo do que acontecia, falava, eu preciso ir lá, não só para saudar o novo governador enviado por Roma, mas para ver de perto a situação desse Paulo de Tarso, que foi educado aos pés de Gamaliel, o que esse homem está causando? Ele queria saber dessa história. Festo, governador, recém-empossado, por sua vez, ele buscava o conselho de Agripa. Buscava o conselho de Agripa sobre aquele caso, porque ele sabia que Agripa era um homem de decisão astuta, um homem de história nessas politicagens todas, e Festo, afinal de contas, ele era romano, Festo era gentil, e assim ele tinha pouquíssimo conhecimento sobre o judaísmo, e ainda menos conhecimento sobre o cristianismo. Então, Festo sabia que ele não conseguiria compreender qual era o problema que o Sinédrio estava apontando contra Paulo, e assim ele não saberia como agir juridicamente para mandar Paulo para César, já que Paulo tinha pedido, eu apelo a César. Festo não sabia sequer fazer o despacho do processo, porque ele desconhecia as questões judaicas, mas ele sabia que Agripa, Herodes Agripa II, conhecia muito bem esse furdunço. Foi nesse momento, nesse exato contexto, que Agripa e Berenice chegam na capital da região, localizada ao norte de Cesareia, para prestar homenagem ao novo governador romano. E Festo, quando percebeu que estava diante de um homem, Agripa, que conhecia profundamente a lei judaica, bem como os costumes, o espírito dos judeus, Festo vislumbrou uma oportunidade decisiva. E Agripa, nós vimos isso semana passada, em Atos 25, de 13 a 22, Agripa prontamente se dispôs. Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande, se dispôs a ouvir Paulo. E aí o palco foi montado para a defesa do apóstolo. A última defesa de Paulo registrada por Lucas. Uma vez que você conhece o livro de Atos, e se nunca leu, saiba, uma vez que não haverá menção de uma possível defesa que Paulo tenha sustentado diante de alguma autoridade quando ele chega a Roma. A última defesa de Paulo é esta, que temos diante de nós. E o que nós vamos ver aqui é uma defesa contundente, não apenas de Paulo, como indivíduo injustamente acusado pelos judeus. Nós não vamos ver aqui apenas uma tentativa de Paulo evangelizar essas autoridades. Sim, existe o interesse por parte de Paulo de evangelização, sim, existe o interesse de se defender pessoalmente, mas existe também o interesse
de se defender a mensagem do cristianismo, porque o que Paulo está fazendo diante dessas autoridades, e é por isso que Lucas nos conta 6 vezes, as 6 defesas de Paulo. Você pode pensar, para que tanta coisa? Eu já entendi, pula, vamos ver ele em Roma, afinal eu queria até saber mais sobre o tempo em que ele ficou preso lá em Roma, pagando o aluguel por conta própria. O livro de Atos termina assim, Paulo está preso numa prisão domiciliar. Quão bom teria sido se Lucas tivesse nos contado esses dias que Paulo passou em Roma, recebendo gente, pregando o evangelho. Não, mas ele gastou tantas páginas para nos contar as 6 defesas de Paulo. Por que, Lucas? Por esta razão, gente. Lucas quer que a gente perceba que Paulo está defendendo o cristianismo no seguinte quesito. Por isso ele vai virar para Agripa e falar assim, você conhece bem os profetas? Ou não conhece, Agripa? Paulo está dizendo o seguinte, o cristianismo não é uma seita de nazarenos, como estamos sendo acusados. Seita de quem segue um tal nazareno, filho bastardo. Não. O cristianismo é o desdobramento natural, é o cumprimento profético dos profetas. O cristianismo é o ápice da fé do Antigo Testamento. Nós não somos uma seita, nós não somos qualquer um. Nós somos o verdadeiro Israel. É isso que está em jogo. Então o palco está montado. E existe aqui 4 atos no palco do julgamento de Paulo perante o rei Agripa. Na verdade, 3 atos com um desdobramento. Primeiro ato, Atos 25, de 23 a 27, é a pompa mundana da sociedade romana com a intenção de intimidar Paulo e o cristianismo. Segundo ato, a pregação cristã feita por Paulo. Atos 26, de 1 a 23. E o último ato, a postura cética dos governantes em exercício. Atos 26, de 24 a 32. A pompa mundana da sociedade romana. Atos 25, de 23 a 27. Veja comigo. A audiência de Paulo perante o rei Agripa, essa audiência terá uma natureza predominantemente religiosa, porque em defesa própria e em defesa do cristianismo, Paulo relatará, primeiro, a educação que ele recebeu no judaísmo. Ele vai dizer, eu não caí de paraquedas nisso, eu não sou um lunático, um qualquer, eu fui criado no judaísmo, fui radical, como toda a sua família foi, Herodes, Agripa II. Toda a sua família foi radical no cristianismo. Assim como eu fui no judaísmo. Aí Paulo parte para a sua experiência de conversão a Cristo. Experiência essa radical, inesperada. E Paulo, em terceiro lugar, fala da missão que ele recebeu pelo próprio Cristo. Então, dessa forma, o réu, Paulo, vai demonstrar que sua postura, longe de ser herética, como estava sendo acusado pelos judeus, de estar acabando com a lei de Moisés, longe de ser herética, longe de ser profana, como estava sendo acusado de profanar o templo, levando gentios lá para dentro, longe de ser insurgente contra Roma, como ele estava sendo acusado. Paulo, na verdade, em consonância com as esperanças judaicas, ele estava agindo como deveria agir um profeta de Deus naquele tempo. E isso vai ficar evidente na defesa, na sustentação oral que Paulo vai fazer em Atos 26. Antes, porém, Lucas quer que você e eu enxergamos a pompa mundana da sociedade romana
como uma forma de intimidação. Olha Atos 25, 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice, o Herodes Agripa II, o rei, e Berenice, irmã dele, irmã de sangue, viúva do tio deles. E essa Berenice, os rumores corriam, apesar de irmã de Agripa, essa Berenice tinha um caso incestuoso com o irmão Agripa. Então eles chegam, e olha como Lucas descreve, eles chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. E olha o contraste. Lucas está pintando a cena, ele quer que você veja a grande pompa, essa sala de audiência, longe de ser um espaço simples, funcional, era provavelmente decorada com pesadas e caras tapeçarias que adornavam as paredes, enquanto pilares de mármore se erguiam até o teto, ricamente esculpido em detalhes, e na sala ali também brilhavam a madeira polida dos bancos dos juízes e os tronos reais dourados, adornados com almofada de veludo, carmesim, num tom vermelho profundo. E nesse cenário, as portas se abriram, sabe, com majestosa lentidão, e cerimonialmente o rei Agripa e Berenice, eles adentraram o recinto com seus mantos de púrpura. Lucas, de fato, nos relata que esse casal chegou à sala de audiência com grande pompa. O substantivo pompa que Lucas usa é absolutamente impressionante. Eu vou ler a palavra grega. Você vai saber que você conhece grego mais do que você imagina. Se você tivesse com o grego aberto diante de você, sabe o que você leria no lugar de pompa? Literalmente, estou lendo o grego. Fantasia. Eles entraram com grande fantasia. Fantasia no grego significa espetáculo, exibição. Indica para nós que esses personagens, Agripa, Berenice, os oficiais militares, os homens importantes da cidade, eles entraram na cidade ou na sala de audiência como um desfile, um baile de fantasias. Um desfile ostensivo de elegância, de poder. Todos em fila indiana, por ordem de importância. O primeiro, Agripa. Segundo, Berenice. E assim os menores em escala. Lucas quer que você enxergue o nítido contraste. Contrastando toda essa pompa ou fantasia com a frase tão pequenina que a gente nem nota no verso 23, na parte B. Festo mandou trazer Paulo. Festo colocou Paulo no meio desse baile de fantasias. A descrição que se tem da aparência do apóstolo Paulo na literatura antiga é raríssima, sendo encontrada apenas num livro chamado Os Atos de Tecla. Nesse livro apócrifo, conta-se que Onesíforo, aquele de 2 Timóteo, Onesíforo teria descrito Paulo como, abre aspas, então você imagina esse Paulo, se for real essa descrição. Esse Paulo entrando naquela pompa romana. Um homem de baixa estatura, careca, cabeça calva, pernas arqueadas, um romário. Imagina. Careca, calvo, pernas de alicate, de corpo bem constituído, uma torinha, sobrancelhas unidas,
Ele não fazia sobrancelha no salão, era tão cabeludo que juntava uma na outra. Nariz de tucano. E ouça o final. Uma personalidade cheia de graça, que às vezes parecia ser um homem, outras vezes parecia ser um anjo. Entra esse homem. Essa descrição contrasta fortemente com a pompa, a circunstância que marcaram a entrada dos tais sobre-humanos. Leia de novo, Atos 25, 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência, com todas as suas capas, a sua grande pompa, acompanhados de oficiais militares, homens importantes da cidade. E Festo mandou trazer Paulo. Receber a realeza sempre foi um espetáculo visual grandioso. Os romanos eram apaixonados por cerimônia. E a imagem de Agripa nos trajes reais, acompanhado por Berenice, com toda a elegância dela, pelos oficiais civis, formalmente vestidos, era uma cena realmente impressionante e intencionalmente projetada para intimidar os meros mortais que estavam dentro daquela sala. Lucas quer que a gente enxergue que o cristianismo, ainda infante, representado ali na figura de Paulo, o cristianismo, preste atenção nisso, estava inserido num mundo de fantasia, de pompa, que visava intimidar o cristão. E é curioso que Paulo e a igreja primitiva nunca fizeram questão de serem pomposos, como a igreja evangélica contemporânea tanto tenta ser. É uma loucura o mundo em que a gente vive. Nós queremos, como evangélicos, ser conhecidos como os homens que também têm pompa. Nós não somos desses, igreja. E embora o reino de Agripa fosse relativamente insignificante, porque, como eu disse, apesar de ser da linhagem de Herodes, o rei mesmo, quem mandava era César, no caso aqui era Nero. Agripa era só um ventrículo, um boneco nas mãos, tentando apaziguar aqueles judeuzinhos. Mas sabe de que modo Agripa compensava a sua insignificância? E é assim que o mundo faz. Ele se vestia de fantasia. Oh, meu povo, não deixa de notar o que Lucas está te contando. A maneira de o mundo superar sua insignificância é vestindo-se de pompa, fantasia. E tem muita gente, mesmo crente, tentando compensar todo o seu sentimento de fragilidade, de impotência, suas angústias, com pompa, com fantasias, com máscaras. Não é assim que vive o cristão. Agripa tentava mascarar sua insignificância com pompa. E em contraste marcante, você tem aqui o diminuto prisioneiro acorrentado. Como lemos em Atos 26, 29. Paulo acorrentado diante daquela pompa. Veja que ironia, meu povo. Paulo, herdeiro do próprio reino dos céus, verdadeiramente livre pelo Filho de Deus, se apresenta diante daquele tribunal pretensioso e imoral, acorrentado como um animal. Paulo estava ao pé da letra num mundo de fantasia.
Lembrando que fantasia em sentido figurado, sabe o que significa fantasia em sentido figurado no nosso vocabulário? Descreve algo puramente ideal, ficcional, sem ligação com a realidade, uma invenção. É isso que significa fantasia em sentido figurado. De fato, quem estava ali acorrentado em fantasias eram todos os que se encontravam adornados de pompa, de fantasia. Certamente Paulo deve ter recordado o legado herodiano. Certamente que Paulo, naquela sala, olhando para Herodes Agripa II, Paulo deve ter lembrado da violência do pai de Agripa, quando mandou matar Tiago, e só não matou Pedro, porque Deus libertou Pedro da prisão. Paulo deve ter se lembrado da decapitação de João Batista, operada pelo tio-avô de Agripa, que estava ali diante dos olhos de Paulo. Paulo deve ter se lembrado do massacre das crianças em Belém, que foi ordenado pelo bisavô de Agripa. E Paulo deve ter refletido sobre a presença de Berenice, junto com Agripa, do lado dele. Paulo deve ter lembrado dos rumores, relacionamento incestuoso. Paulo sabia que aquela pompa toda era pura fantasia. E você e eu, crentes, temos que ter essa noção. O mundo que se impõe diante de nós, tentando nos intimidar com roupas e costumes e badulaques e acessórios, e às vezes com a própria força do Estado, esse mundo não passa de fantasia. Lucas sabia disso. Com o prisioneiro agora presente, naquele palco de fantasia, palco que foi meticulosamente preparado para impressionar, o julgamento começa. Festo abre o caso. Festo explica o propósito de organizar essa audiência perante o régio juiz, Herodes Agripa II. Vamos ler o texto? Atos 25, 23. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Na minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, eu decidi enviá-lo a Roma. Olha a ignorância do mundo da fantasia. Olha o que a pompa é quando você espreme ela. Olha o verso 26. Eu não sei, porém, o que escrever ao imperador. Escreva a verdade. Eu não sei o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra Paulo. Por isso, rei Agripa, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Me ajuda a pensar em algo, eu tenho que escrever algo. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Você sabe o que é isso aqui? É o Glenn Wood inspirado por Deus. Você imagina esse julgamento vazado hoje em dia. Lucas vazou para nós. Lucas quer que você entenda, tudo que estavam fazendo com Paulo jamais teve qualquer base jurídica. Foi um julgamento político, corrompido, por causa de perseguição religiosa por parte dos radicais judeus. Há mais de 2 anos, Paulo estava sob custódia.
Esse era o 6º julgamento pelo qual ele passava. E sabe o que é um absurdo? E Lucas está te mostrando isso. Paulo ainda não tinha sido formalmente acusado de qualquer crime. E em breve, Paulo seria enviado para Roma, seria julgado por César. No entanto, conforme o próprio governador Festo admite, Paulo não havia cometido qualquer transgressão à lei. Então, o que esse novo governador poderia escrever ao imperador? Algo do tipo: aqui está Paulo, ele está sendo julgado por nada em particular. Mas como ele apelou a César, que César resolva isso. Gente, se esse caso chegasse assim a Roma, Festo já era. O governador Festo esperava que Agripa pudesse esclarecer essas questões. E Agripa se dispôs a ajudar. Capítulo 26, verso 1, a gente lê: então Agripa disse a Paulo: você pode falar agora em sua defesa, sou todo ouvidos. E aí a gente vai ouvir a pregação cristã feita por Paulo. Porque num dos momentos mais significativos da vida de Paulo, Paulo vai ter aqui agora a oportunidade de anunciar a ninguém menos do que um descendente da dinastia herodiana. Sabe aquele mesmo Herodes, o bisavô que mandou matar os meninos? Jesus precisou fugir para o Egito. Paulo tem a chance agora de anunciar o propósito e o poder de Cristo para Herodes. E apesar de todo o protocolo pomposo, apesar de todo o poder intimidador demonstrado, quem de fato estava acorrentado pelo pecado, era Agripa, o rei, e não Paulo. E para conduzir Agripa à verdadeira liberdade, Paulo, como já vimos ele fazer tantas vezes antes, Paulo agora vai começar por construir uma ponte. Paulo vai construir uma ponte. Paulo vai usar de habilidade retórica, algo absolutamente impressionante o que Paulo vai fazer nisso aqui. Isso aqui merece teses sobre estudos em retórica. Porque o que Paulo vai fazer aqui é dizer: Herodes, eu sei de onde você vem, eu vim do mesmo lugar. Nós dois somos judeus. E assim como desde o seu bisavô, vocês tentaram violentamente calar o Cristo e o cristianismo, eu também vivi assim. Só que num determinado momento, eu nem buscava isso, eu buscava era matar crente. O Senhor Jesus aparece para mim, me derruba do cavalo, eu mudo de vida. É isso que Paulo está fazendo. Ele está construindo uma ponte, dizendo: Herodes, me acompanha no meu raciocínio, vem comigo. Por isso que lá no final Herodes vai falar aqui: você acha que você vai me persuadir em tão pouco tempo? Ou seja, ele sabia, ele admitiu, Paulo, que habilidade de persuasão você tem. Mas sabe de uma coisa? Você é inocente. Mas eu não quero o que você está pregando. Olha como Paulo vai fazer. Verso 2: Rei Agripa, considero-me feliz de ter a oportunidade hoje de lhe apresentar minha defesa. A palavra grega aqui, de novo, olha só como é que você sabe grego. Defesa é apolegomai. De onde vem a palavra? Apolegomai. De onde vem a palavra? Apologia. Eu vou fazer minha apologia contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus. Olha o que ele vai dizer agora. Porque sei que conhece bem você, rei Agripa. O senhor conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Você conhece bem isso. Começou lá com seu bisavô.
Portanto, eu peço que me ouça com longanimidade, com paciência. E aí, a primeira coisa que ele vai dizer, preste atenção, Agripa, olhe a educação que eu recebi no judaísmo, do verso 4 ao 11. Em seguida, preste atenção em como foi minha conversão a Cristo, Agripa, de 13 a 17. E por fim, Agripa, eu estou cumprindo a missão que eu recebi do Cristo, de 19 a 23. Então veja, a educação que ele recebeu no judaísmo, verso 4. Como os líderes judeus sabem muito bem, eu recebi educação judaica completa. Eu estudei aos pés de ninguém menos que Gamaliel. Desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Vocês, líderes judeus, também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que eu vivi como fariseu, ou alguém aqui vai negar isso? Eu fui fariseu, o maior deles. Alguém aqui nega isso? Puxa minha capivara, puxa minha ficha. Aí sim, como fariseu, a seita mais rígida da nossa religião. Herodes já deve estar a essa altura com os olhos arregalados. Opa, esse homem é igual meu bisavô. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus no Antigo Testamento. O cristianismo é um cumprimento do Antigo Testamento. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me, veja, Vossa Excelência, por causa dessa esperança. Porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Por que é tão incrível para vocês eu dizer que o Messias morreu e ressuscitou? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno, como seu bisavô fez desde o começo. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Eu fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu votava contra o povo santo quando eram condenados à morte. Eu sentenciei dezenas, se não centenas, à morte. Eu mesmo. Seu bisavô fez isso, seu avô fez isso, seu tio-avô fez isso. E você, Herodes Agripa II, está prestes a fazer o mesmo, se me sentenciar à morte. Veja como esse homem é bom. Um advogado desse, moço. Só que como o nosso sistema, o sistema dos dias de Paulo não estava interessado na verdade. Essa é que é a verdade. Muitas vezes, verso 11, providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras, até fora de Jerusalém. Pensa um pouco, gente, por que Paulo está dando tanta importância aos seus anos como perseguidor? Tendo dito que ele era do mais radical fariseu. Porque Paulo quer estabelecer a credibilidade dele aos olhos de Agripa. Que assim como a irmã Berenice, vem de uma longa linhagem de inimigos de crentes. Nós já dissemos, o bisavô de Agripa, Herodes, conduziu a missão de busca e assassinato do menino Jesus. E nesse processo matou centenas de crianças com menos de 2 anos. O tio-avô Agripa, Herodes Arquelau, assassinou João Batista. O pai de Agripa,
executou Tiago, prendeu Pedro e só não matou Pedro porque Pedro foi solto pelo próprio Senhor. Portanto, como Paulo diz, Agripa sabia o quanto os judeus ortodoxos eram determinados a tratar os crentes como ameaça. E Paulo está dizendo, eu fiz exatamente isso, Herodes, Agripa II. A essa altura, gente, pense bem, Agripa, que provavelmente esperava encontrar um fanático com olho esbugalhado, uma espécie de Adélio, imagina, recitando a Torá de forma frenética. Agripa, no entanto, se depara com um homem tão lúcido e que é nem um pouquinho diferente dele mesmo, Agripa, um homem cuja autenticidade é transparente e surpreendentemente convincente. E com esse vínculo crucial, firmemente estabelecido, Paulo vai avançar para o dia em que a vida dele tomou um rumo absolutamente inesperado e totalmente novo. A conversão de Paulo a Cristo. A essa altura, Agripa estava todo ouvidos. Opa! Paulo, então, ele prossegue com a defesa. E ele usa uma frase no verso 12, preste atenção, a primeira frase. Certo dia, numa dessas missões. Paulo está dizendo duas coisas. Primeiro, eu estava na missão de matar cristão. O que você, Herodes, e sua família inteira sabe muito bem o que é. E segundo, se eu estava nessa missão, eu estava buscando de jeito nenhum converter a Cristo. Pelo contrário, eu queria calar, ainda que com a morte, quem falava de Cristo. Paulo está dizendo, cego no meu propósito, certo dia, fui a Damasco, autorizado, incumbido pelos principais sacerdotes. Sabe o que aconteceu, Herodes? Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, eu vi uma luz do céu, mais intensa que o sol do meio-dia. Essa luz brilhou sobre mim e meus companheiros, todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo. Servo, veja bem, servo era a expressão usada para se referir aos profetas no Antigo Testamento. Agripa sabia disso. Eu vou nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Então, com três simples expressões, eu vi, verso 13, eu ouvi, verso 14, e eu perguntei, verso 15, Paulo conduziu Agripa do orgulho de um fariseu radical à majestade de Cristo. Em seguida, com a mesma autenticidade, Paulo vai explicar ao rei o plano de Cristo, para a vida dele como apóstolo agora, e para o mundo agora. E aqui Paulo está dizendo para nós, meu povo, qual é a missão da igreja em qualquer época. Verso 17. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Para fazer o quê? Para abrir os olhos deles. Imagina Herodes ouvindo isso agora. Ele está dizendo, você é cego, Herodes, eu estou aqui para abrir seus olhos. A fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Paulo está dizendo, todos
que ainda não abraçaram Jesus Cristo como justiça e Salvador, são cegos, vivem nas trevas, debaixo do poder de Satanás. É impressionante isso aqui. Esse é o real estado do ser humano sem Cristo. Então Deus me enviou para isso, diz Paulo. Então receberão o poder dos pecados. Esse é o maior problema do ser humano. O problema é o pecado e herança entre o povo de Deus separado pela fé. Gente, que declaração concisa. Que declaração convincente. Que declaração coerente do cristianismo. Paulo não disfarça a verdade com um apelo meloso. Paulo não tenta aterrorizar Agripa com a ira de Deus e os tormentos do inferno. Paulo não adapta o evangelho para torná-lo mais agradável. Ele se dirige ao rei de pessoa para pessoa, de pecador para pecador. Paulo apresenta a Agripa os fatos simples sobre misericórdia, generosidade e amor de Deus estendidos a nós em Cristo Jesus. Sabe qual é o maior problema do ser humano, Agripa? O seu problema, inclusive, Agripa. Você está cego, porque é escravo do pecado, vive sob o poder de Satanás. E o Senhor me enviou para te libertar disso. E agora Paulo vai explicar como que ele sempre agiu no seu ministério de libertação. Porque crentes são chamados para o ministério de libertação. Paulo acabou de dizer. Libertação de pessoas que estão cegas, por mais que sejam religiosas. Hein? Não havia gente mais religiosa do que Paulo naqueles dias. Mas Paulo está dizendo, como o próprio Jesus disse dos fariseus na época dele, lá em João, Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma, vocês são filhos do diabo. Paulo está dizendo, o maior problema é que o ser humano é cego, escravo do pecado, anda na escuridão, debaixo do domínio de Satanás. Precisa ser libertado. Como? Paulo explica como. Olha o verso 19. Portanto, rei Agripa, eu obedeci à visão celestial. E ele explica como é que ele exerceu o ministério de libertação, que é o que a gente está fazendo agora, nesta manhã. A pregação da palavra é ministério de libertação. Olha o que diz o verso 20, como ele cumpriu o ministério de libertação. Eu anunciei a mensagem. É anunciando o evangelho que se liberta o pecador. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judéia, também aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas obras que mudaram de vida, que mudaram de rumo. Então veja, como é que alguém se converte, como é que alguém é libertado das garras do diabo? Você ouve o evangelho, você se arrepende de ter vivido a vida que você viveu até aqui, você se volta para Deus e não mais para si mesmo, sua autojustiça, suas próprias forças. Você abandona aquelas coisas nas quais você buscava força para viver, bebida, cigarro, droga, comida, cartão de crédito, falar dos outros, enfim, você abandona os seus ídolos, você abandona isso e você se volta para Deus e você mostra por meio agora de um novo viver que você mudou de rumo. Paulo está dizendo, Agripa, é sua chance hoje à noite, aqui nesse tribunal. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. O ministério da igreja não seleciona grupos
aos quais ir. Nós vamos a todos. Não ensino nada além, Agripa. Preste atenção, Agripa. O cristianismo não ensina nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo sofreria, seria o primeiro a ressuscitar dos mortos e depois, desse modo, anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. Lembra da esperança messiânica que seria a luz para as nações? Paulo está dizendo, Agripa sabia disso. Imagina, Paulo apresentou o evangelho completo para Agripa. E qual foi a postura dele? Eu quero que fique claro nesta manhã, porque nesta manhã pode ser que você esteja, no caso de Agripa, quase convertido, mas ainda não. E o que Paulo disse a Agripa, ele está dizendo para você, nesta manhã, pelo Espírito de Deus. Você precisa reconhecer o seu estado natural até aqui. Alguém que não sabia o rumo que estava seguindo da vida, seguia o que dava mais vantagem pessoal no momento, porque você vivia na escuridão. Cego, até admitia que Jesus é um cara muito bom, um profeta, alguém, até afirmaria que Jesus é o Filho de Deus, mas só da boca para fora. E no fundo, escravo do pecado, servindo ao diabo. E o Evangelho vem e diz para você, a boa notícia é, você pode ser libertado disso agora. Como? Paulo disse aqui, arrependa-se, dê meia volta na sua vida. Volte-se para Deus com arrependimento e fé. E passe a viver, crendo nas promessas de Deus, crendo na Bíblia, pela força do Espírito Santo, passe a viver praticando obras de amor que comprovem pela maneira como você vive, pela forma como você fala e conversa, como você trata os outros. Eu mudei de rumo. É tão simples. Bastava isto. Mas Agripa não quis saber disso. E nessa manhã você pode querer isso. Olha o que aconteceu. A pompa mundana da sociedade romana não intimidou Paulo. Ele prega a fé cristã sem fantasia. Ele sabe de fato, Lucas nos disse, estava todo mundo fantasiado. Era pompa. Mas nesse momento, Festo não aguentou o que ouviu. Festo, o romano, o gentil, o que não era judeu, ele não aguentou. E o verso 24 diz que literalmente, aos berros, ele disse, Paulo, você está louco? O excesso de estudo fez você perder o juízo, Paulo. Ele se irrita com Paulo. Ele se irrita com o Evangelho. Eu espero que não seja o caso nesta manhã. Espero que você não se irrite com a mensagem da cruz. Que você não ache que isso é loucura. Ou coisa de quem se encheu de letras. Mas Paulo continuou. Paulo permaneceu calmo e confiante. Porque é assim que um crente se mantém quando é confrontado. Calmo, confiante, verso 25, mas Paulo respondeu, excelentíssimo Festo, olha a educação desse homem, olha a nobreza desse cristão. Ah, meu povo, muitos crentes hoje, por tão menos, estão xingando todas as autoridades de tudo quanto é tipo. Excelentíssimo Festo, eu não estou louco, eu digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas, ele é judeu, ele sabe, ele conhece o Antigo Testamento.
Eu me expresso sim com ousadia. Sabe por quê? Sabe por que eu estou sendo ousado, intrépido, corajoso? Porque eu tenho certeza de que esses acontecimentos são todos do conhecimento de Agripa. Ele conhece a lei e os profetas. E tudo o que aconteceu com Cristo, como cumprimento, não passou de forma alguma em cantos escondidos. E aí Paulo, dando uma de Billy Graham, Paulo diz: Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que crê, então aceite Jesus hoje à noite. Manso e suave Jesus confie. Venha Agripa, venha Cristo Agripa. Então Agripa o interrompeu. Já que você está falando comigo, Paulo, como se Paulo não estivesse falando com ele desde o início, né? Já que você está falando comigo, você acredita mesmo que pode me persuadir a me tornar crente em tão pouco tempo? De fato, essas palavras de Agripa são bem dúbias. Alguns intérpretes vão dizer que ele estava sendo sincero. Olha, você quase me persuadiu, sabia? Mas eu acho que, na verdade, isso aqui é cinismo. Você acredita mesmo que pode me convencer a me tornar crente em tão pouco tempo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, crente, exceto por estas correntes. Aí a cena se encerra. Paulo não vai mais se defender, Lucas não vai mais nos contar sobre defesa. Paulo deve ter ficado por 2 anos preso lá em Roma. E depois eles disseram: quer saber, não tem nada contra esse homem, solta ele. Aí ele é solto, diz a tradição, depois de Atos 28, escreve 1 Timóteo, escreve 2 Timóteo, escreve Tito. E aí, depois de mais ou menos 2, 3 anos após a soltura dele lá em Roma, ele é preso pela segunda vez e ele então será morto. Mas olha como tudo se encerra. Lucas está mostrando para nós o seguinte: Paulo conseguiu provar que o judaísmo desemboca no cristianismo. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. E até Herodes Agripa, bisneto de Herodes o Grande, que tentou matar Jesus, até Agripa reconheceu o que Paulo pregava. Só não recebeu para si, mas acreditou no que Paulo disse. Ou seja, Lucas está mostrando que o cristianismo foi vindicado. É isso que a gente tem que entender. E olha como termina isso, olha como Lucas mostra isso. Então o rei, o governador, Berenice, como eu queria ouvir a boca dessa mulher falando alguma coisa. Berenice, alguns vão dizer que o nome dela, na verdade, é Verônica, sabia disso? Ou Bernice. Tem algumas traduções mais antigas, porque entre romanos eles chamavam ela, na verdade, de Verônica. O nome latim dela. E todos os outros se levantaram e se retiraram. Veja, o que aconteceu? No verso 29, Agripa usa de sarcasmo. Verso 28. Você acha que em pouco tempo você me persuade a tornar crente? Paulo contra-argumenta, dizendo: não, na verdade eu quero que todos se convertam sim. E sem dizer sim ou não, o rei, o governador, Berenice, todos os outros se levantaram e se retiraram. E enquanto saíam, não disseram isso a Paulo, hein? Mas ouviu-se os rumores. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E olha o que de fato Agripa disse, o bisneto de Herodes o Grande.
Agripa disse ao governador Festo: Paulo poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Oh, meu povo, ironicamente, embora Paulo tivesse fisicamente acorrentado, ele era o homem mais livre daquela sala. E por outro lado, embora Agripa desfrutasse de liberdade física, de poder ilimitado, o coração dele permanecia acorrentado nas trevas. E no fim das contas, o prisioneiro era o homem verdadeiramente livre, enquanto o rei era o escravo de suas próprias fantasias. Como você precisa entender isso nessa manhã? 3 coisas rapidinhos para você levar para casa. Primeiro, ouvir sobre Cristo, ainda que de forma persuasiva, não produz automaticamente uma mudança interior. Porque a verdade do Evangelho é como a luz forte do sol. Em alguns corações, a verdade da luz do sol do Evangelho, em alguns corações, a luz do Evangelho vai endurecer o coração, como o sol às vezes endurece o barro. Noutros corações, a mesma luz do Evangelho vai amolecer o coração, como o calor do sol amolece a cera. E minha oração é que nesta manhã, a luz do Evangelho amoleça você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem uma palavra aqui para quem prega o Evangelho. Somos sim chamados a pregar com a maior persuasão possível. Mas em última instância, não é a nossa persuasão que converte o pecador. É o Espírito Santo de Deus. Uma vez, nunca fui de ficar fazendo apelo, vocês sabem, vocês já perceberam. Vem à frente, receba Jesus, nada contra quem faça necessariamente. Mas uma vez lá em Campinas, eu fiz um apelo e ninguém veio à frente. Aí eu fui à porta, me despedi, um senhor da igreja me abraçou com muito carinho e falou: pastor, se o senhor tivesse insistido mais um pouquinho, talvez alguém tivesse ido à frente. Aí eu abracei e falei: não me arruma serviço não. Aí ele: como assim, pastor? Falei: essa obra de convencer não é minha, é do Espírito de Deus. Então nesta manhã o que eu estou fazendo é te apresentar da melhor forma que eu consigo apresentar o Evangelho, na esperança de que o Espírito de Deus convença você dizendo: arrependa-se, creia, volte-se para Deus, mude de vida e prove que mudou pela novidade do seu comportamento. Outra coisa, quando a gente entrega a vida a Jesus, não necessariamente você será libertado de problemas. Veja que Paulo continuou acorrentado, injustamente. No capítulo seguinte, que vamos estudar, no 27, ele vai quase afogar num navio. Vai ser picado de cobra. Quase vai morrer. No fim das contas, ele será morto injustamente pelo Império Romano, instigado pelos judeus radicais. A gente aprende com Paulo que ser crente não necessariamente faz você deixar de ter problemas. Isso é importante você saber. Porque talvez você venha a Cristo e diga: pronto, agora minha vida vai ser outra. E vai, você já está abençoado nas regiões celestes. Se você morrer agora, você vai para o céu. Mas isso não significa que daqui até o céu será a sua vida um mar de rosas. Pode ser ainda pior. Sabe por quê? Porque a partir de agora você vai ser da verdade e pela verdade. E nós vivemos num mundo que odeia a verdade. Ser crente não significa que você terá imediatamente as correntes de um estado corrupto arrancadas de suas mãos e tornozelos. Pergunte a Paulo:
A pergunta é: como é que Paulo foi capaz de manter a calma debaixo de tanta pressão? É o que Jesus prometeu em João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. O álcool não pode dar. Remédios não podem dar. Dinheiro não pode dar. Sexo não pode dar. Droga não pode dar. O mundo não pode te dar essa paz. Mas eu, Cristo, te dou. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Paulo confiava nisso. Eu termino com a citação de John White, ilustrando a paz que Jesus deu a Paulo, com essas palavras, abre aspas: o coração que possui esse tipo de paz que Cristo dá é como um farol numa tempestade. Ventos uivam, ondas se chocam, relâmpagos piscam ao redor, mas por dentro, as crianças brincam enquanto seus pais trabalham. Elas podem olhar pela janela e se maravilhar com os poderes que rugem ao seu redor, mas têm paz. A paz de saber que a força que as protege é mais forte do que a tempestade lá fora. Agarre-se a Cristo. Receba perdão, salvação e prove dessa paz. E sabe o que é interessante? Paulo, no capítulo 27, vai entrar num navio e vai enfrentar a tempestade. Todo mundo vai perder a cabeça. E Paulo, lúcido, em paz, só consegue quem tem Cristo no coração. Oremos. Pai querido, a tua palavra é bálsamo. No mundo tão turbulento, tão injusto, tão cínico em que vivemos. Um mundo de fantasia, um mundo de pompa. Dá-nos, ó Deus, a serenidade de Paulo, a coragem de Paulo, a lucidez, o amor, a capacidade de articulação do evangelho que ele tinha. Dá-nos isso, Deus. Sejamos todos homens e mulheres que promovem a paz. Mas nesta manhã eu sei que pode haver alguém, Pai, que me ouvindo tenha pela primeira vez entendido a necessidade de se arrepender e crer para a salvação. E se for assim, que o Senhor neste momento salve esse pecador e essa pecadora em Cristo Jesus. Pai querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.